Olá! Hoje eu estou animado, hein? Você viu? Estou animado. Aí vou logo pedindo a você. Animado, já começo logo a pedir. Dá um like se gostar. Se gostar muito, indica para algum amigo, pede para ele se inscrever, publica nas tuas redes sociais. Tá vendo a ambulância aí? Estamos em plena pandemia, mas eu tenho um presente de Natal fora de época para você, antes do Natal. O João Dória, governador de São Paulo, e o Bruno Covas, prefeito da capital, anunciaram que vão começar a aplicar a vacina Coronavac, produzida em parceria entre a Sinovac chinesa e o Instituto Butantan em São Paulo, a partir do dia 25 de janeiro. 25 de janeiro é aniversário de São Paulo e é 2 meses antes de março, que é o dia que começa o governo a planejar agora para ver se consegue as duas vacinas que eles compraram, né? A vacina da Oxford e da AstraZeneca e a vacina do consórcio internacional que foi combinada lá pela OMS, que o governo tanto critica, né? Mas nós temos a Pfizer, que o governo não vai comprar porque diz que não tem geladeiras para guardar. Mas isso tudo é conversa, é falácia. Você quer saber o que é que nós não temos? Graças a essa, não graças, né? Mercê dessa incompetência gerencial de um especialista em logística, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, nós não temos nada nós não temos seringas, nós não temos gás, nós não temos algodão, não temos refrigerante, nós não temos nada para começar a vacinação. E segundo o pessoal da indústria desse tipo de equipamento, se sair em dezembro, o que não se sabe até agora, qual vai ser o plano de vacinação do governo e o material que será necessário, ele será entregue em março. Entendeu por que é que eles estão anunciando para março, desde sempre? Bom, mas o João Dória está aí prometendo a vacina. Se chegar a vacina em São Paulo, ele começar a aplicar, os estados começarem a aplicar a vacina chinesa, olha, o destino da candidatura Bolsonaro vai ser periclitante, hein? Mas o Bolsonaro está tomando providências importantíssimas, né? O Bolsonaro acabou de anunciar que está indo inaugurar no Palácio uma exposição de roupas que ele e a mulher dele, Michele, usaram na posse. Você está acreditando nisso? Está acreditando? Pois ele anunciou. E mais, fala no voto impresso. O voto impresso é uma falácia. Não há como voltar ao passado. E não há nenhuma prova de que houve fraude. E ele ganhou a eleição. Será que esse idiota não percebe que ele ganhou a eleição? Como é que pode reclamar de fraude numa eleição que ele ganhou? É o fim da picada. Mas ele está falando aí no voto impresso. E mais, no sábado eu entrevistei aqui o professor Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina e professor titular da cadeira de oftalmologia de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O doutor Rubens Belfort, do alto da sua experiência de médico, filho de médico, elogiou muito o SUS. Elogiou o SUS porque o SUS está tendo um comportamento muito acima do esperado de todo mundo que critica o SUS. E o doutor Rubens falou mais. Quem critica o SUS está fazendo o jogo da saúde privada. E o doutor Rubens disse mais. Os ricos, a saúde privada, não tiveram um comportamento esperado no combate à pandemia. Quem teve é o pessoalzinho lá da favela, das comunidades. Os pobres, que têm que trabalhar como camelôs, que têm que pegar transporte público, e que não estão tendo o mesmo avanço da doença como o pessoal de classe média e classe alta, que vai para aglomerar em festanças. Pois o SUS está sendo boicotado pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, hoje, deixou vencer contratos para tratamento de HIV, para AIDS, de tratamento para hepatites várias, e ordenou o fim dos tratamentos psicológicos dos doentes mentais. Está deixando os doentes mentais pobres a
entregues às baratas. Para ser Mané Caixa d'Água, quer dizer que para ser doido na Paraíba precisa ter muito juízo. Para ser um doente mental no Brasil, precisa ter muito dinheiro, porque o presidente trabalha contra os pobres, trabalha contra a vida, é um agente da morte. E agora teve que colecionar no seu bornal, como diziam os cangaceiros antigamente, uma derrota terrível lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou conter um pouco o entusiasmo de todo mundo que está comemorando a vitória da democracia no Supremo Tribunal Federal para lhes dizer que isso aí foi só uma suspensão. Eles só suspenderam a possibilidade de reeleição do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O Bolsonaro está fazendo de Rodrigo Maia um herói nacional. Agora mesmo, ele está vendo aí, está dizendo aí publicamente, está aproveitando aí dessas idiotices que estão sendo feitas pelo presidente para se dizer estarrecido. O Rodrigo Maia, o Botafogo da Odebrecht. O Rodrigo Maia, você imagina como é que vai ser a vida do Bolsonaro agora com essa turma do Rodrigo Maia trabalhando contra ele na Câmara. O Cássio Nunes Marques, empregadinho do Bolsonaro, o ministro do Supremo, que o Bolsonaro chama de seu, votou pela reeleição do Alcolumbre contra a reeleição de Rodrigo Maia. E sabe como os outros votaram? Olha só, mais 4, né? O Gilmar Mendes, o Toffoli, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes votaram contra a reeleição dos dois, Alcolumbre e Maia. Mas 6 deram a maioria contra a reeleição dos dois. Não é uma novidade rasgar a Constituição, rasurar a Constituição, violar a Constituição. Não. O Lewandowski é especialista nisso. Rasurou o artigo que proíbe um presidente que sofre impeachment de exercer cargo público por 8 anos, permitindo que a Dilma exercesse. Ela se candidatou ao Senado e levou uma surra homérica para o Senado em Minas. O Toffoli suspendeu as investigações de crimes financeiros para livrar a cara do filho do Bolsonaro, o senador Sôncio Flávio, e do coleguinha Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o relator desse absurdo, desse mostrengo, que é a possibilidade de reeleição de presidentes de casas legislativas, depois de ter soltado metade dos bandidos ricos do Brasil, principalmente aqueles que receberam propinas de empreiteiras. Lewandowski faz tudo o que o PT quer, né? E o Alexandre de Moraes censurou a revista Cruzoé e nunca se arrependeu disso. Um ato ditatorial. E até agora não apresentou resultado daqueles processos que o Toffoli deu para ele relatar e servir de, ao mesmo tempo, agente policial, carrasco, justiceiro e tudo, né? Bom, também os 6 votos a favor da democracia, conseguidos ali graças ao fato de a repercussão ter acontecido antes dessas pessoas votarem, não é assim. A Carmen Lúcia, por exemplo, a Carmen Lúcia era presidente do Supremo quando arreglou para o seu Renan Calheiros, depois que o Supremo proibiu que ele ficasse na presidência do Senado, porque estava na linha sucessória da presidência da República e era réu. A senhora Rosa Weber votou pela quebra da colegialidade, pela quebra de uma jurisprudência, para não permitir que juízes levassem à cadeia condenados em segunda instância. O Gilmar Mendes espalhou, né, por ali, pelos coleguinhas da imprensa que estão ali por perto dele, que o Fux e o Barroso traíram o acordo para permitir a reeleição. Palmas! Palmas para o traidor de acordo. Tem que trair o acordo com Gilmar. Não pode trair o acordo com a democracia e com o povo. Palmas também para Edson Fachin, que mais uma vez votou corretamente. Bom, eu quero, ao me referir novamente ao general Eduardo Pazuello, quero dizer que eu adorei o artigo Os Médicos sobre Bolsonaro, do Rui Castro, na Folha ontem. E aí ele chamou o general Pazuello, sabe de quê? Sabe de quê?
O dito general da passiva, não é general da ativa, é da passiva, mentiu sobre o número de casos, ignorou medidas que permitiriam seguir a evolução da doença e deixou mofar milhões de testes que ajudariam a salvar vidas. Quanto a Bolsonaro, depois de chamar nossos mortos de maricas e atribuir poderes políticos às vacinas, dedica-se, negando numa cultura de 100 anos, a minar a confiança nelas. Por ele, a pandemia nunca passará. Outro texto que eu gostei muito foi o artigo do Fernando Gabeira no Globo. Eu sempre gosto do Gabeira, mas esse está genial. Ele mostra todas as provas de que o Bolsonaro precisa passar urgentemente por uma junta psiquiátrica. O Bolsonaro está dando sinais do que ele chama de alinhamento, mas no meio desses sinais ele citou um texto atribuindo a uma possível fala do Bolsonaro, depois que o Bolsonaro disse que ele estava sofrendo o diabo na presidência, de um clássico, um grande clássico da tragédia moderna do teatro, Calígula, de Albert Camus. O Gabeira, como a Isabel, releu A Peste por causa da pandemia e agora releu a peça Calígula, que eu vi montada aqui em São Paulo com aquele galã da Globo, o Tiago Lacerda, galã de novela, que fez brilhantemente o papel do imperador romano, né, Calígula, que em latim quer dizer sapatinho. Né? No artigo Mensagem na Garrafa, Fernando Gabeira escreveu o que eu vou ler agora. O Arthur adora o nosso querido Camus, e agora ele vai ouvir aqui. E de que me serve ter as rédeas na mão? De que me serve meu espantoso poder, se não posso alterar a ordem das coisas, se não posso fazer com que o sol se ponha ao nascente, com que o sofrimento diminua e os homens não morram? Beleza, né? Pois bem, então eu quero terminar aqui esse meu encontro com você, anunciando que sábado eu já marquei para botar às 5 horas da tarde a entrevista, que será do Neumann, entrevista que será com meu amigo, o jornalista Edilson Martins. Na entrevista do Rubens Belfort, ele fez uma despedida muito emocionada, eu também me emocionei, ao falar de um amigo dele, o cacique Aritana, filho do amigo do pai, que era o cacique, era amigo do pai dele, também era médico, também era fotomalogista, e como ele, presta serviços sociais na Amazônia, entre as populações indígenas. E o Aritana era um grande herói, um grande ídolo, também de Edilson Martins, que foi pioneiro no jornalismo ecológico, no jornal Pasquim, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, cobrindo sempre a Amazônia, e ele vai dar muitas informações sobre milícias no Rio, porque ele escreveu um texto belíssimo no Facebook sobre milícias. Espere e não perca. Direto ao assunto. Só a verdade nos salvará.